Irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. Quero compartilhar mais uma leitura da Bíblia, que está em Mateus capítulo 3 e João capítulo 1. Então, começando aqui em Mateus capítulo 3, que tem como título a pregação de João Batista. Amigos, João Batista, diz a Bíblia, que ele foi um anjo enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, ou seja, para anunciar que Jesus Cristo tinha chegado, que o reino do céu tinha chegado. Então, Mateus 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Amigos, quando eu passar uma passagem aqui que mereça um comentário, eu vou fazer um comentário. Desde muito tempo, a gente aprendeu que nós devemos batizar nossos filhos recém-nascidos. Isso é um erro. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que nós devemos ser batizados quando nós já entendermos o que é pecado, para que nós possamos confessar os nossos pecados e assim sermos batizados. Muitos líderes religiosos ensinam que você tem que batizar seu filho recém-nascido. Irmãos, não faça isso. Isso é um erro. Continuando a leitura no versículo 7. Mas, quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada fora. Essa passagem aqui, amigos, João está se referindo às pessoas que não produzirem bons frutos. Essa árvore aqui ele compara às pessoas. Por isso o machado já está posto. Então, aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Como assim lançado no fogo? Na volta de Jesus Cristo, quando ele vier buscar os salvos, as pessoas que não estiverem dando fruto digno de arrependimento serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esses não herdarão a vida eterna. Continuando, versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água. Tenho por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então percebe, irmãos, que aqui, nesta passagem, João está dizendo que o Senhor Jesus Cristo traz em sua mão a sua pá, que limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. O trigo aqui, irmãos, são as pessoas que buscam o reino de Deus, que procuram fazer a vontade de Deus, que dão frutos dignos de arrependimento. Já a palha, que será lançada no fogo,
que não se apaga, como eu falei há instantes aqui. Essa palha são as pessoas que não produzem frutos de arrependimento, são as pessoas que não buscam Deus, são as pessoas que não creem em Deus, são as pessoas que tiram a vida uns dos outros, são as pessoas más. Essas não herdarão a vida eterna, mas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Continuando, amigos, o batismo de Jesus Cristo, Mateus 3, a partir do versículo 13. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Amigos, eu quero fazer um outro comentário aqui. Perceba que nosso Senhor Jesus Cristo veio para ser batizado, mais ou menos quando ele tinha uns 30 anos. Então, como a Bíblia diz, você tem que ser já entendido, porque você tem que confessar seus pecados. E o Senhor Jesus Cristo poderia ter se batizado quando a sua mãe Maria teve ele, recém-nascido. Mas não, ele veio ser batizado já depois de adulto, para dar exemplo para todas as pessoas. Continuando, versículo 14. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu diz: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então, irmãos, o exemplo de Jesus Cristo para que a gente possa ser batizados é depois de grande. Se você se batizou quando recém-nascido, creia em Jesus Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador, faça as vontades de Deus, procure fazer e seja rebatizado confessando os seus pecados. Próxima leitura, no livro de João, capítulo 1. Eu não sei se vocês, irmãos, estão acompanhando aqui pela minha Bíblia ou estão acompanhando por uma Bíblia aí de papel. Se você estiver acompanhando por uma Bíblia de papel, você dá pausa no vídeo enquanto você procura o livro de João, no capítulo 1. O título é: O Verbo se fez carne. Nessa passagem, irmão, a gente ainda se trata de João Batista, que prepara o caminho do Senhor. O que significa o Verbo se fez carne? O Verbo é a palavra de Deus. Quando ela se faz carne, ela se transformou em Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entenderam, irmãos? Bom, vamos começar a ler. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amigos, dá uma pausazinha aqui, só para explicar. Eu falei que o Verbo era o próprio Senhor, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está dizendo que Jesus Cristo veio ao mundo.
Se você prestar atenção nas passagens bíblicas, quem veio ao mundo foi o próprio Deus. O próprio Deus. Veja que aqui diz o seguinte, no versículo 10. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então perceba que quem veio a este mundo pregar o reino dos céus foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o que a gente pode traduzir também pelo próprio Deus. Mas como entender? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como que ele é Deus? Amigos, entenda. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. 3 em um só. É como se você, irmão, tivesse um irmão, mas vocês dois tivessem apenas uma alma. O que você pensa, o outro pensa. O que você faz, o outro é de acordo. Então, se vocês são de acordo a fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto e sempre bom, digno de santidade, assim é Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é Filho de Deus, também Deus, porque tem as mesmas vontades do Pai. Entenderam, irmãos? Bom, vou continuar. Eu vou continuar a partir do versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Eu vou repetir esse versículo. Versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Continuando o testemunho de João Batista. Versículo 19. Este foi o testemunho de João. Quando de Jerusalém, os judeus enviaram-lhes sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então, os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão,
onde João estava batizando. João Batista anuncia Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amigos, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a leitura. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida em relação a algo que leu e não entendeu, vocês podem perguntar ali nos comentários, que eu terei maior prazer de responder. Em todo caso, irmãos, quando estiverem lendo as Escrituras, lembre-se, o Senhor Deus disse: peça entendimento e sabedoria, peça com fé, e eu vos darei. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima leitura, se Deus nos permitir. Amém.